O que é que você precisa saber para não ser reprovado na perícia do INSS? Me fala aí, Bela, o que é que não pode ser feito numa perícia lá no INSS? Não pode simular sintomas, simular uma situação que não está existindo, mentir para o perito, né? Porque tudo isso aí vai ser detectado. O perito ele está treinado, ele tem um histórico ali também seu no INSS. Ele vai analisar como você entrou na sala, ele vai analisar se você é uma pessoa que está falando a verdade ou que está exagerando nos sintomas. Ele tem uma noção ali também daquele quadro de sintomas daquela doença, né? Ele é um médico formado, muitas vezes com um estudo mais aprofundado em certos tipos de doença, ele vai saber se você está simulando aquele sintoma existe ou não. Então não adianta mentir. Não adianta inventar para o perito que você está sentindo dor no pé se a sua doença é no ombro. Não adianta exagerar, né? A gente diz muito para agir com a verdade, que é muito melhor, é um caminho muito mais exitoso ali na perícia. Então é ser honesto, né? Não adianta seguir aquele conselho do vizinho, porque a gente está acostumado, quando está atendendo assim, às vezes a pessoa relata, pergunta se precisa ir vestido de determinada forma, ou levar a muleta. Então isso aí é mito, né? Isso é um mito da população. O real é você ser honesto, não é isso? Isso. É um mito que, na verdade, até prejudica grande parte dos beneficiários, né, de quem recorre ao INSS. Por quê? O perito ele já está ali treinado, como eu disse. Ele vai saber se você está mentindo, ele vai saber se você está simulando. Aí você chega com a moleta, sem ter necessidade de estar com a moleta. Seu exame está ali e falando outras coisas. Aí você chega com a moleta, ele correlaciona ali como se você estivesse mentindo. Porque o exame não justifica você estar andando de muleta, entendeu? Então, o ideal é ser verdadeiro com o perito e se vestir da forma que você se veste no dia a dia, falar a verdade, falar do seu trabalho, falar porque você não está conseguindo trabalhar, que tem muito mais chance de ganhar. E o que é que você acha que tem que levar para uma perícia? Qual é a documentação médica ali relevante, importante, para ajudar nessa aprovação de uma perícia no INSS? As documentações mais importantes são laudo, né, datado, com o CID da doença, informando os sintomas e se existe uma incapacidade permanente ou temporária. Também providenciar exames, né? A doença ortopédica, especialmente, é uma doença que é necessário você ter um exame de imagem demonstrando ali quais são as áreas que estão com alteração. Também receitas de medicação que você toma, encaminhamentos, muitas vezes, do posto de saúde que você tem, ou encaminhamentos de outros médicos que lhe encaminham para outro especialista, aquilo ali vai formar o seu diagnóstico, aquilo ali vai formar o seu histórico médico. Então, quanto mais informações você tiver para apresentar ao perito, mais chance você tem de ganhar o benefício, mais chance tem do perito saber o que é que você sente exatamente e se você pode ou não trabalhar. Então, é muito importante reunir de forma organizada essa documentação e que ela seja completa. Isso aí é que vai lhe ajudar no momento da perícia. Então é isso, né, apesar do SUS ele ter a gente saber que existe uma demora ali, mas toda a documentação médica, seja laudo, exame, receitas, encaminhamentos, eles indo você levar para a perícia de forma organizada, datada, do mais novo para o mais antigo, isso aí vai te ajudar no momento da aprovação da perícia. E me fala uma coisa, o que é que mais reprova na perícia? Quais são os principais motivos de reprovação de uma perícia no INSS? É a documentação médica incompleta, né? Às vezes ali você está dizendo que você tem um problema psiquiátrico, né? Vamos dar um exemplo. Tem um problema, mas você não tem um laudo, você não tem receitas, não tem um acompanhamento do psicólogo. Então, realmente fica difícil até para o perito ele reconhecer ali aquela sua doença, sua incapacidade para trabalhar. Então, o que eu digo como número um assim, de dificuldade para ter uma perícia exitosa, ganhar o benefício, é não ter uma documentação médica. Isso aí é o que mais atrapalha o segurado de receber o benefício quando ele está precisando. Então aqui a gente fica reflete, né, que não adianta só o discurso, tem que ser o discurso do segurado, mas a prova dele no papel. A gente precisa levar tudo ali documentado para conseguir essa aprovação. Em relação, às perguntas, né, porque eu vejo que os clientes ficam muito preocupados com o que é que vai ser perguntado, o que é que vai ser conversado numa perícia. O que é que o perito normalmente aborda em uma perícia lá no INSS? Veja, a curiosidade, a intenção do perito é ali em torno da sua doença, dos seus sintomas e da sua profissão. Como é que você exerce? O que é que você faz?
né? Ele vai ter que correlacionar aí a sua atividade com a sua doença. Ele vai precisar saber se um interfere no outro, para poder dar a concessão daquele benefício. Então, ele vai perguntar qual é a sua profissão, o que é que você faz na sua atividade de trabalho, e qual é a doença, quais são os sintomas, se está tomando algum exame, se está fazendo algum tratamento, se está fazendo fisioterapia para aquele tipo de doença, né? Vamos dizer que seja uma doença ortopédica, que está fazendo fisioterapia, se é uma doença psiquiátrica, se aquele segurado está fazendo um acompanhamento com psicólogo, que também faz parte do tratamento na doença psiquiátrica, ele vai querer aprofundar ali naquelas questões. Ele não vai querer saber da sua vida pessoal, se você está passando por algum problema financeiro. Infelizmente, não é o momento de você conversar isso com o perito, né? Aquele momento que você tem ali de atendimento do perito do INSS, ele vai querer saber da sua doença e do seu trabalho. E é ele formando um histórico, tanto da sua doença como do seu trabalho, da sua atividade laboral, é que ele vai dizer se o benefício deve ser aprovado ou não. Então, tem que ter atenção nesse ponto também, né? Explicar o que ele pergunta, mas não fugir da pergunta, É né? ser focado, né, responder de forma clara e objetiva sobre doença e trabalho. Então lá a perícia, o objetivo é esse, é falar sobre doença e trabalho. O que é que trabalhava e por que não consegue trabalhar mais e o que é que sente, né? Isso não Sim. fugir, do tema, né. E tem alguma dica, assim, que você daria para uma pessoa que estivesse se preparando para uma perícia no INSS? Sim, a mesma que eu dou para os nossos clientes, né? Chega lá, falar a verdade, agir com a verdade. Se precisa ir acompanhado de alguém, você pede a permissão do perito para ser acompanhado na sala. Muitas vezes eles não permitem, mas assim, ser sempre verdadeiro. Organizar sua documentação médica, também outro ponto muito importante. Reunir seus laudos, exames, receitas, encaminhamentos, como eu falei, declaração da psicóloga, declaração do fisioterapeuta, tudo isso é importante, gente. A documentação e sua postura diante do perito são as peças-chave para a concessão daquele benefício. Minha orientação principal é: organize a documentação e saiba responder o que o perito está lhe perguntando, que aí você pode ter mais chance de ganhar o benefício. É isso aí, eu acho que ficou bem claro, né? Seja verdadeiro, transparente, objetivo e leve sua documentação organizada, que você vai ter grandes chances de ser aprovado numa perícia no INSS.